Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado ahn, De Votan a OTAN. Né? O subtítulo dessa aula em especial vai se chamar A Rússia e o Inconsciente, né? Ou a relação da Rússia com o inconsciente. Né? Ah, De certo modo, eu tenho fragmentado algum desses minicursos, né? E algum desses minicursos também eu tenho acrescentado vídeos especiais, né? Os vídeos especiais são a marca aqui do canal, porque eu aproveito para falar por meio desses vídeos especiais de temas atuais, de temas que estão afetando a psique coletiva, a psique objetiva, tá? E principalmente de temas políticos. Tá? Eu prometi que nesse ano de 2022, que é um ano político, né? Todos os anos são anos políticos, todos os anos são anos de convivência com a comunidade, com a sociedade civil, com a política organizada, né? Todo ano nós devemos sempre nos dedicar nosso cotidiano a pensar politicamente, até porque a política afeta a clínica, né? Afeta o paciente que chega. O paciente que chega é afetado por questões políticas. E nós podemos, como diria Jung, construir uma psicologia da neurose a partir da política, né? Até porque a política, de certo modo, é a fonte da nossa neurose hoje em dia, né? Como diria Napoleão Bonaparte, né? A política é o destino inevitável dos tempos modernos, né? Tudo tende a se tornar política, tudo tende a se tornar político, e tanto a democracia quanto os regimes totalitários, né, tendem a fazer, né, promover, né, a vida social a partir de uma estrutura de poder. No caso da democracia, a participação, né, o ineliminável da democracia, a participação da sociedade, e no caso do totalitarismo, o esmagamento da consciência individual e a imposição à psique objetiva de uma razão suprema de Estado. Tá? Eu ia falar razão de Estado, mas prefiro falar razão suprema de Estado. Porque razão de Estado, a gente sabe, né? Estudando teoria social, estudando Weber, estudando Habermas, né? Estudando teoria sociológica, a gente sabe que, de fato, o Estado é dotado de racionalidade. Mas o Estado a que me refiro, o Estado a que Jung se refere, que leva os indivíduos à participação mística, né? A participação mística, né? ah, Anulando as consciências individuais, e que se coloca transcendente ao indivíduo, né? Justamente por conta dessa participação mística, impondo violentamente, coercitivamente a sua própria razão, o seu próprio modo de ser, anulando as liberdades individuais, é o Estado totalitário. E a história contemporânea se move muito nesses polos, né? A história contemporânea se move muito desde que as sociedades democráticas emergiram, que nós temos a sombra da sociedade democrática, o, os diferentes totalitarismos, né? Como diria Bertolt Brecht, que é uma frase muito dita hoje em dia, né? A cadela que pariu o fascismo está sempre no cio, né? Está sempre pronta a se reproduzir, tá? Ah, eu falei então que eu havia fragmentado alguns desses mini cursos, né? Que eu estou postando as aulas em dias diferentes. Eu gostaria de, com essa quarta aula, encerrar esse mini curso para que eu possa dar continuidade a outros vídeos especiais, vídeos de aconselhamento e a novos mini cursos que eu estou planejando, né? Por conta do incidente do Arthur Duval, né, que tem tudo a ver com a guerra, que tem tudo a ver com a Ucrânia, que tem tudo a ver com o problema que está sendo enfrentado na Europa, e que praticamente causou um incidente diplomático
entre o Brasil, a Ucrânia e a Rússia, tá? Eu dediquei mais 2 vídeos, né? A esse minicurso. Então, esse minicurso a rigor são 7 vídeos, né? É um vídeo de apresentação, 3 vídeos aula, mais 2 vídeos em que eu trato da questão do Arthur Duval, em que eu falo, aproveito para falar de assuntos pouco falados aqui no canal e que se encaixam perfeitamente com a questão, como o Poe Eternos, como principalmente o Poe Eternos, né? Mas também falo de imaginação ativa, que é um assunto que imaginação ativa é um dos assuntos mais falados aqui no canal, na verdade. Mas o Poe Eternos até então não havia nenhum vídeo sobre o assunto. E com essa quarta aula, ao todo são 7 vídeos, né? Ou seja, o minicurso ficou um pouquinho grande, né? Ao rigor são 7 aulas. Porque a aula de anúncio, né? Uma aula introdutória, a gente pode contar como aula também. E os 2 vídeos especiais que foram feitos dentro do minicurso podem ser também tomados como aulas clínicas, né? Como adendos, né? Então ficou um pouco longo, né? Mas acho bom também, gostei, né, de ter que as coisas fossem desse jeito, né? Então, pessoal, eu falando sobre Votan, né, que Jung vai dizer aqui no aspectos do drama contemporâneo, né? Eu tenho utilizado esse livro, né, esse volume, o 10/2 das obras completas do Jung, né? Aqui nesse minicurso, de Votan ao Tan. Tá? Jung vai dizer justamente no capítulo chamado Votan, que começa aqui na página 13, né? Votan. O meu tá todo riscado aqui, tá? Outro dia um amigo meu esteve aqui na clínica e ele viu meus livros todos riscados. Aí ele foi ler, né? Aí eu falei, olha rapaz, tá tudo riscado aí, né? Aí ele falou, é bom que eu aproveito e copio, né? E filo o que você já separou aí como sendo algo importante, né? Da leitura, né? Então, voltando como arquétipo que havia sido esquecido na Europa, estava adormecido na Europa, né? A gente deve lembrar a proclamação da filosofia do Nietzsche de que Deus morreu, né? Mas Nietzsche está falando do Deus cristão, judaico-cristão, e Jung vai dizer que no momento em que o Deus judaico-cristão morre, um outro Deus acorda, um outro Deus volta à vida e explode como vulcão, né? Volta à vida como vulcão, é um vulcão adormecido, né? O vulcão passa muitos anos adormecido, mas de repente quando acorda, acorda explodindo, né? E esse Deus era justamente Votan, o Deus da embriaguez, o Deus das tormentas, o Deus da guerra, né? E que Jung, analisando os sonhos de alguns alemães, desde a década de 1910, né? Ou seja, muito antes da Segunda Guerra Mundial e antes da Primeira Guerra Mundial, né? Muito antes da Segunda Guerra Mundial e antes da Primeira Guerra Mundial, e Jung já havia trabalhando, né, com a imaginação dos alemães, trabalhando com a fantasia criativa dos alemães, percebendo que o arquétipo de Wotan estava aparecendo, estava se manifestando, estava se afirmando, e o inconsciente coletivo queria dizer alguma coisa. Então Jung, como bom cientista empírico, anotava aquilo que ele aprendeu desde a época em que ele trabalhava no hospital psiquiátrico, né? Por mais estranho que aquilo possa parecer, anotar para depois tentar compreender aquilo, mesmo que se leve 30 anos para compreender aquilo. Eu sempre anotava. E, de fato, o espírito de guerra, o espírito na civilização, pode ser, de algum modo, associado simbolicamente à profissão, né? Por meio da energia luminosa e, ao mesmo tempo, da energia sombria desse mesmo arquétipo. Tá? Então, assim, por que falar em guerra e não falar em depressão ou em neurose ou em psicose, né? Conforme a gente fala aqui no canal, há vários cursos aqui no canal em que eu falo sobre psicose. Acho que há mais de 30 aulas aqui, na verdade são aconselhamentos, né? Há mais de 30 aconselhamentos. O Jung vai falar na prática da psicoterapia que certos problemas psicológicos podem ser resolvidos com um bom conselho. É a partir daí que eu retiro a minha base
de aconselhamento psicológico junguiano. Então, nós temos aqui mais de 30 vídeos de aconselhamento psicológico sobre depressão e sobre ansiedade. Né? Então, por que não falar diretamente de ansiedade, depressão e falar de transtorno de estresse pós-traumático e falar sobre TAB1 e falar sobre as psicoses, né? Por quê? Porque a guerra é que está gerando tudo isso, né? O estado de guerra gera tudo isso. Então a gente precisa compreender a causa, né? O Jung vai afirmar várias vezes na sua obra, em Civilização e Intromissão, né? Em Presente e Futuro, ele vai dizer que o que acontece nas sociedades, o que acontece na civilização é o que acontece na vida individual. O que acontece com a psique coletiva é o que acontece com a psique individual. Se o indivíduo é passível de ter uma neurose, a própria civilização é passível de ter uma neurose. Se o sujeito é passível de ter uma psicose, a própria civilização é passível de ter uma psicose. Então, de certo modo, a guerra é um estado psicótico celebrado sangrentamente e elevado até o último grau. Tá? Eu selecionei algumas passagens de uma carta que o Jung escreveu a Dorothy Thompson, que foi uma jornalista norte-americana, que foi cobrir o nazismo na Alemanha, passou um tempo morando na Alemanha, cobrindo o nazismo, se opôs ao regime nazista e por conta disso foi expulsa da Alemanha, voltou a morar nos Estados Unidos. Assim que acabou a guerra, um pouco depois, na verdade, uns 4 anos depois, em 1949, Jung escreve a essa jornalista, né, que ela chama de Miss Thompson, né, falando algumas coisas que parece que foram escritas hoje, né, parece que ele escreveu hoje. E aí eu gostaria de ler algumas passagens para vocês, como uma forma de encerrar ou concluir, né, este mini curso. Claro que o tema, né, pode voltar em outros vídeos especiais, vai voltar com certeza em outros vídeos especiais e vai continuar voltando também em mini cursos futuros. Mas aqui está algumas passagens que eu selecionei, que eu risquei. Tá? Por exemplo, Jung falando com a jornalista, né, que foi expulsa da Alemanha pelos nazistas. Né? Eu selecionei justamente as partes que dizem respeito à Rússia, né, para a gente conversar um pouco sobre a Rússia e o inconsciente. Tá? Diz Jung, não podemos destruir o inimigo pela força. Não devemos nem mesmo tentar vencer a Rússia, porque destruiríamos a nós mesmos, uma vez que a Rússia é, por assim dizer, idêntica ao nosso inconsciente, que contém nossos instintos e todos os germes de nosso desenvolvimento futuro. Será que isso parece com o que está acontecendo hoje? Ou seja, a gente não deve enfrentar a Rússia pela força, ou seja, belicamente, porque nós vamos ser destruídos e nós vamos destruir também. Né? O inconsciente é a fortaleza do conservadorismo, por conta dos nossos instintos, que são conservadores, mas numa perspectiva que espiritualiza esses mesmos instintos, é a fonte de toda a criatividade, né, da vida arquetípica. E aí a Rússia, ela se identifica com o nosso inconsciente, por quê? Porque o inconsciente se desenvolve por meio da filogênese, né? O inconsciente conta a história da nossa espécie. O inconsciente, de modo brilhante, como a polêmica que Jung pegou com alguns fenomenologistas, né, e fenomenólogos, né, quando eles diziam que o Jung pressupunha muitas coisas ao falar do inconsciente, Jung dizia, olha, eu falo do inconsciente justamente porque eu não pressuponho nada, a não ser, no caso, a gente vai entender ao longo da obra do Jung, a construção da hipótese de que o inconsciente coletivo é composto por arquétipos, justamente as imagens psicológicas do instinto, né? E, conforme a gente já falou muito aqui no canal, uma forma de testar essa hipótese é justamente o método comparativo. Ou seja, trabalhar com fantasia criativa como Jung sempre fez, imaginação ativa, sonhos, né? Fantasia. A própria psicologia da guerra, a forma como Jung entende a guerra é a partir da fantasia. Também não se esqueçam que Jung teve uma visão, na verdade duas visões, né? Em dias separados, da Europa sendo banhada em sangue
E no ano seguinte estourou a Primeira Guerra Mundial, e é nesse momento que Jung está construindo o Livro Vermelho, né? Como um trabalho de imaginação ativa, o seu experimento mais difícil, e também como uma espécie de subconjunto de uma obra maior que são os livros negros, que aqui no canal eu fiz mais de 10 aulas sobre os livros negros, né? Procurem aqui, que tá tudo aqui. Eu acho que tem até uma playlist já separadinha, só sobre os livros negros, né? É, de modo também que a gente pode entender, no sentido transpsíquico, cultural, objetivo, né? O inconsciente como essa grande autoridade, como esse grande outro, a Rússia despertando mais uma vez, o vulcão despertando mais uma vez. E nós estamos em confronto mais uma vez com essas imagens arquetípicas. Tá? E aí Jung vai falar: o Ocidente se vê forçado ao rearmamento. Tá? Será que isso tem a ver com a época que a gente está vivendo hoje? Temos de estar preparados para o pior. Se for o caso, a Europa terá de ser organizada pelos Estados Unidos. E isso será de vital importância para os Estados Unidos, mas nenhuma agressão sob hipótese alguma. A gente sabe que se Putin começar a psicotizar e atacar algum país da OTAN, pelo próprio tratado que sustenta a OTAN, haverá a Terceira Guerra Mundial. Né? Mas isso não vai acontecer. A gente sabe se o líder messiânico de um país vai começar a psicotizar. Tá? Tomara que não aconteça. Tá? E aí segue, né? Jung vai falar do acervo de armas que é indispensável, grande tentação para usá-las. Mais uma vez, parece com a época que a gente está vivendo. Né? Por isso, atenção com os conselheiros militares. Eles sentem comichão para apertar o gatilho. A Rússia realmente está no caminho da guerra e somente o medo daqueles que disso sabem é o que o retém. Será que isso parece com a nossa época? Para mim, diz Jung, a principal dificuldade não está na Rússia. Veja a perspicácia do Jung. Mas na Europa, que se tornou uma extensão vital dos Estados Unidos. A grande questão é se as nações historicamente diferenciadas da Europa podem ser consolidadas o bastante para formar um bloco unido. Né? Aí a gente chega à questão de voltar à OTAN. Além das medidas de defesa militar, a organização europeia constituiu o problema mais premente e difícil da política americana. E aqui, quando Jung vai estar mais perto de se despedir, na carta a Dorothy, né, Dorothy Thompson, ele diz: se entendermos o que a Rússia é em nós, saberemos como lidar com ela politicamente. Né? Então, assim, é algo extremamente parecido, né? A gente pode fazer paralelos históricos com o que Jung está escrevendo. Parece que ele escreveu hoje, né? Essa carta, embora seja de 1949. Né? E essa questão, né? Da gente... Que é uma questão clássica da clínica do Jung, que é a integração da sombra, né? A sombra, justamente aquela parte da nossa personalidade que resolveu se esconder, né? Aquela parte que habita em nós, que nós não temos consciência. De certo modo, a Rússia se espelha no inconsciente e se torna aí a grande sombra do Ocidente. Mas é algo que está em nós, né? É algo que habita em nós, né? Há um princípio alquímico que é muito usado na clínica do Jung, que é o semelhante cura o semelhante. Né? Então a neurose cura a neurose, a psicose cura a psicose. Né? O que é imaginação ativa senão você induzir o paciente a um certo grau psicótico, né? Você colocar uma pequena psicose para o paciente. Né? Eu descobri, trabalhando na clínica do Jung, observando os pacientes, que a gente não pratica a imaginação ativa com pacientes psicóticos ou esquizofrênicos que sofrem de um processo de dissociação da consciência total, praticamente total, porque eles já trazem em estado de possessão, em estado psicopatológico, as imagens arquetípicas de modo muito forte. Eles já trazem as imagens, então eles não precisam ser induzidos a elas. Tá? Mas no momento de tanta psicose, de tanta guerra, de tanto sofrimento, a gente deve, como fala Jung, procurar a origem
do mal em nós, a origem do mal na psique. Tá? Eu gosto muito de falar aos pacientes, mesmo meus pacientes, quando a gente observa uma estrela no telescópio, quando a gente observa um átomo, uma célula, né, no microscópio, nós estamos observando a psique. Reconhecer que a psique é a fonte de todo o mal humano. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Divulguem esse conteúdo para aquelas pessoas que vocês acharem que podem se interessar por ele. Tá? Fico muito feliz de poder terminar esse mini curso de modo sereno, como nós estamos terminando. Estamos terminando. Tá? E qualquer coisa, escreva aí no comentário, fazendo perguntas, tá bom? É isso aí, abraço, até mais. Tchau.